Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado porque podemos ter o privilégio de estudar Tua santa e poderosa palavra. Obrigado porque as Tuas palavras não são meras alegorias, mas são instrumento para salvar, para edificar, para transformar a vida daqueles que estão dispostos verdadeiramente a ouvi-las. Tu diz em Tua palavra, em Apocalipse capítulo 1, que é bem-aventurado aqueles que ouvem a Tua palavra. Estamos aqui para Te ouvir, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor se faz presente na Tua casa de oração, ouviu as nossas súplicas nessa quarta-feira, ouviu os nossos agradecimentos e agora o Senhor falará a cada um de nós. Talvez na mensagem de hoje o Senhor trará respostas àquilo que nós compartilhamos nos grupos de oração. Seja qual for a mensagem que o nosso coração receba, Senhor Deus, que ali Ele encontre morada e que nós venhamos ser praticantes daquilo que vamos ouvir de Ti de forma toda especial hoje. Abençoe-nos. Eu me escondo atrás de Jesus e peço que o Senhor se apodere de mim e que agora o cansaço do dia, a debilidade da mente não venha ser suficiente para atrapalhar a comunicação que Tu deseja ter com a Tua igreja. Por isso eu me entrego nas Tuas poderosas mãos, que haja um milagre. O milagre do Senhor falar e nós ouvirmos. O milagre do Senhor falar e nós entendermos. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, o capítulo 13. Está o primeiro texto que nós vamos refletir. 2 Coríntios, capítulo 13. A palavra de Deus vem trazendo aqui uma proposta para mim e para você, e certamente seremos abençoados se nós seguirmos com essa proposta. O título da mensagem dessa noite é Preparados para o Teste Final. E aqui em 2 Coríntios capítulo 13 a gente já consegue ter uma certa noção do que é que o sermão vai abordar nessa noite. Nos fala assim a partir do verso 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O que o texto está dizendo? O texto está falando que se Jesus não está conosco, fazendo parte da minha vida e da sua vida, eu e você estamos reprovados num teste. Esse teste, o apóstolo Paulo aqui está nos convidando e apelando que eu e você devemos de fazer. Não é com os outros, mas é conosco mesmo. Não é olhando para a vida de quem está sentado no nosso lado, ou à nossa frente, ou atrás de nós, mas é olhando para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo, examinai a vós mesmos de que forma? Para ver se a gente está na fé. Para ver se você está na fé. E ele diz assim, faça prova disso. Então hoje, nós vamos ver se de fato a fé que nós temos e professamos, ela é uma fé genuína ou simplesmente ela é um ritual que estamos acostumados a praticar. No livro de Tiago, no capítulo 2, Tiago, o capítulo 2, o verso 19, nós temos o seguinte texto, Tiago, o capítulo 2, o verso 19. É um texto forte da palavra do Senhor Deus, mas que coloca aqui muito claro a diferença entre ter fé e crer. Tiago nos fala o seguinte, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha que forte esse texto da palavra do Senhor Deus. Muitas pessoas hoje em dia declaram de forma explícita, abertamente, que creem em Deus. A questão não é esta. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, que eu e você acabamos de ler lá no capítulo 13, o verso 5, Paulo não está falando de crença. Paulo está falando se a pessoa de Jesus faz parte ou não da minha e da sua vida.
E aí Paulo está dizendo, examinem-se a si mesmo para ver se vocês estão firmados na fé. Ele não está dizendo assim, examinem-se a si mesmo para ver se vocês estão acreditando, crendo. E aí Tiago está declaradamente dizendo, crer é bom. Crer na realidade é acreditar que alguma coisa, seja qual for, é a verdade. Então, se você preferir acreditar que essas paredes aqui são verdes, essa é a verdade para você. Mas isso não significa que seja a verdade. Crer é acreditar que algo é a verdade, é só isso. Então, o Tiago ele está dizendo que se você crê, você faz uma coisa boa. Se você crê em Deus, você está tendo uma atitude boa, uma decisão boa, uma ação boa. Crer que Deus é a verdade, crer que Deus existe. Mas ele diz uma afirmação logo em seguida. O demônio crê e estremece. Então, eu e você podemos estar no mesmo nível que os demônios. Crendo em Deus e estremecendo diante de Deus. Mas a questão é, será que eu e você temos fé em Deus? Será que eu e você temos fé em Jesus? Repito, 2 Coríntios 13, o verso 5, diz, se não reconheceis que Cristo está em vós ou convosco, vocês já estão reprovados, diz o apóstolo Paulo. Examinem-se se vocês estão na fé. Muitos conhecem a doutrina, muitos conhecem a história, muitos conhecem a profecia, mas isso não é suficiente de acordo com o que Tiago está escrevendo. O grande teste que se aproxima revelará quem vive a fé verdadeira e não apenas quem a declara. Lembra, eu várias vezes preguei sobre o que é fé. Hebreus capítulo 11, o verso 1 é dito que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Então, se eu estou esperando por algo, é porque me foi feita uma promessa. Se eu tenho certeza de que essa promessa vai ser cumprida, é porque eu conheço quem fez a promessa, que eu tenho certeza que vai ser cumprida. Portanto, fé é relacionamento. Fé é uma decisão que eu tomo de me relacionar, de me aprofundar no conhecimento de alguém. Então, se você tem fé em mim, é porque você me conhece. Mas você pode ter fé em mim ou não. Como? Se você não se relacionar comigo, você não tem fé em mim. Você só me conhece. Aliás, você só acredita no que eu estou falando. Então tem muita gente hoje que acredita em Deus, que crê em Deus, mas na grande realidade não tem fé em Deus, porque fé é relacionamento. Repito o verso de 2 Coríntios 13, o verso 5. Se Cristo não estiver em vós, já estáis reprovado. Então eu tenho que ter Jesus na minha vida, eu preciso me relacionar com Ele. Senão eu estou tendo a mesma ação que os demônios, que creem em Deus. A igreja, infelizmente, hoje em dia, ela é formada da grande maioria de pessoas que acreditam em Deus, mas de pessoas que não têm fé em Jesus. Infelizmente. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, o Senhor Jesus faz uma declaração forte e esclarecedora ao mesmo tempo. Mas antes, deixa eu ler um texto para vocês que está no Grande Conflito, na página 620. Segura aí em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, você conhece esse texto. Mas olha o que diz o Grande Conflito na página 620. Milhares estão enganando a si mesmo ao pensar que estão salvos enquanto confiam apenas em uma profissão de fé vazia. É forte ou não é forte? E aí o Senhor Jesus, no verso 24 de Mateus 7, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então aqui o texto bíblico, o Senhor Jesus faz a seguinte comparação: aquele que ouve as palavras dele é ouvinte, somos eu e você, mas as põe por prática, este é prudente. Quando a gente vai analisar o texto no original, lá na língua, a gente acaba descobrindo que a palavra prudência pode ser substituída também pela palavra sabedoria. Sabedoria é a capacidade de tomarmos decisões corretas. Então, quando Jesus está dizendo que aquele que ouve as palavras dele e as pratica se torna sábio, ou seja, começa a tomar decisões acertadas na sua vida, e veja, a grande maioria dos arrependimentos que temos é porque foram decisões erradas que tomamos. Jesus, em outras palavras, está dizendo que todo aquele que ouve e obedece, todo aquele que ouve e tem um coração disposto a fazer aquilo que o Senhor está pedindo, este homem, esta mulher que se relaciona com Deus, disposto a fazer a vontade dele, esse homem e essa mulher vai ser bem-sucedido, vai tomar decisões corretas, vai ser alguém prudente. Veja que a vida dele vai ser alicerçada em algo inabalável. É o que o texto diz. Podem levantar a maré, soprar os ventos, a chuva cair com força. Diz que os intempéries, as dificuldades, os problemas não são capazes de abalar essa pessoa. A sua casa está firme, firmada na rocha. O texto é claríssimo ao dizer isso. Em contrapartida, o verso 26 diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem, o quê? Insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Interessante isso aqui. Eu não consigo ler esse texto sem não pensar, na realidade, na parábola das 10 virgens. Porque lá nós temos as virgens prudentes e as virgens insensatas. E eu já estudei aqui com vocês que as virgens insensatas, olhando para elas e olhando para as prudentes, não dá para saber quem é quem. São exatamente iguais. A diferença das insensatas para as prudentes é que as insensatas permitem que o Espírito Santo lhe transforme. Aqui, nesta parábola que Jesus está dizendo, que nós estamos lendo em Mateus capítulo 7, as insensatas são aquelas que não é que não permitem que Deus as transforme, além de não permitir que Deus as transforme, elas também não são obedientes ao Senhor. A mensagem é agradável aos ouvidos, mas a mensagem entra num ouvido e sai pelo outro. A grande realidade é que talvez alguns de nós, e eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja não é a maioria, dá para perceber nitidamente isso, mas no mundo cristão acaba sendo até a maioria. Muitos são edificados momentaneamente enquanto estão na presença de Deus, ouvindo aquilo que Deus quer nos dizer. A mensagem entra num ouvido, é agradável à mente, mas ela não consegue encontrar morada no coração. Nós depois, quando saímos, depois do amém, lá do lado de fora, dos portões da igreja, muitos de nós parece que nem ouviu a mensagem. A mensagem se torna uma mensagem vazia, oca. Uma fé, como disse o Grande Conflito na página 620, uma fé vazia. Houve um relacionamento, mas não houve um preenchimento do coração. Não porque a mensagem é ineficaz, ela não é. É porque o nosso coração não quis dar entrada para ela. A tempestade dessa parábola que Jesus está revelando para nós em Mateus capítulo 7, ela não constrói a casa. Ela não faz da casa mais forte. Ela não faz da casa mais indestrutível. A tempestade, o vento, a maré que sobe, não fortalece as pessoas, embora seja esse o discurso que nós escutamos aí fora. Aí fora nós escutamos o seguinte: está sofrendo? Vai te fortalecer. Está passando por dificuldade? Isso vai fazer você mais forte. Não é isso que a gente escuta? Os coaches hoje em dia e de muitos púlpitos falam que é exatamente isso que tem que acontecer.
Que as dificuldades são necessárias para nos tornarem mais fortes. A grande realidade é que Jesus, nesse pequeno trecho da Bíblia, está dizendo que as dificuldades, os problemas, as tempestades, as marés, o vento forte, ele não nos torna mais forte, ele revela a nossa fraqueza ou a nossa força. O que nos torna forte é o relacionamento que temos com Deus. O que nos torna forte é a vida que estamos construindo com Deus. Porque na grande realidade, eu e você podemos perder tudo, inclusive a casa. Mas se nós tivermos uma vida com Deus, um relacionamento com Ele, o que nós temos é indestrutível, chama-se paz. A Bíblia diz paz que excede qualquer entendimento. A paz que Jó sentiu quando perdeu tudo, a segurança que Jó sentiu quando perdeu tudo, a alegria que Jó sentiu quando perdeu tudo, e até mesmo apesar de ter perdido tudo, o mesmo Jó em nenhum momento disse nada contra Deus. Em nenhum momento houve uma palavra chamada reclamação da boca desse homem. Por quê? Porque os problemas não revelaram ou não fizeram dele um homem forte. O que fazia dele um homem forte era a comunhão que ele tinha com Deus. O relacionamento que ele exercia com o Senhor. O teste espiritual que virá, que nós enfrentaremos no futuro. A gente sabe, a Bíblia revela, vai haver um tempo de angústia na qual nunca houve. O povo de Deus vai passar por uma grande tribulação. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim vos trazer paz. Eu vim trazer guerra. No mundo vocês passarão por aflição, quer dizer, as dificuldades, a guerra, as tormentas que nós enfrentamos, elas só vão revelar que tipo de relação nós estamos tendo com Deus. O teste espiritual que virá vai revelar se estamos sendo alicerçados em Cristo ou se a vida que nós temos ao lado dele só é uma vida de aparência. No grande conflito, na página 602, nos diz o seguinte: quando o teste final vier, será revelado quem tornou a palavra de Deus o guia da vida. Em tempos de perseguição, os hipócritas vacilarão. A palavra hipocrisia quer dizer aquele que não vive de acordo com o que fala, de acordo com o que professa. Então, quando passarmos por momentos difíceis, sejam eles os momentos finais da história desse planeta, ou talvez o momento que está prestes a se levantar na nossa vida, porque a vida é ou não é isso? Momentos de altos e baixos, de momentos fáceis e momentos difíceis. Então, talvez hoje, essa noite, você aqui no grupo de oração, estendeu o seu agradecimento dizendo, eu estou louvando a Deus porque está dando tudo certo. Mas amanhã pode ser que dê tudo errado. São os momentos errados que revelam qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Qual é a intensidade do amor que professamos por Ele. Os momentos difíceis, eles não nos fortalecem, eles nos mostram quem nós somos. Que tremendo isso. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Faz uma declaração a respeito daqueles que viverão nos últimos dias, que eu creio que é o tempo em que nós estamos vivendo agora. E nos últimos dias, o livro de Apocalipse relata que eu e você vamos passar por grandes dificuldades, por uma provação, e aqui provação vem como sinônimo de teste mesmo, para saber quem é de Deus e quem não é, quem é digno de habitar eternamente com Ele nas mansões celestiais e quem não é. Aquele que de fato o ama de todo o coração ou aquele que só o ama de boca para fora. Hebreus capítulo 14, o verso 12, você conhece esse texto de cor, dá uma característica especial do povo de Deus nos últimos dias. Aqui diz o seguinte, aqui está. A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm o quê? A fé em Jesus. 3 pontos são distintos nesse texto, falando a respeito daqueles que vão viver nos últimos dias. 3 pontos. O primeiro ponto é um povo que persevera. Se você puder me ajudar agora no sermão, o que quer dizer perseverar? Não desistir, Carol. Perseverar é não desistir. Estou cansado, não vou desistir, não.
estou desanimado, eu não vou desistir. As coisas estão difíceis, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu gosto de um texto do apóstolo Paulo quando ele diz assim: a perfeição eu ainda não consegui alcançar, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou me esquecer das vezes que eu fraquejei, eu vou me esquecer das vezes que eu fracassei, e eu vou avançar rumo à soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação que Cristo Jesus tem para mim e para você? Soberana é aquilo que está além, e vocação é aquilo que Deus nos predestinou para ser. O que é que Deus criou a mim e a você para sermos? Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz que nós vamos vencer a vitória de Cristo. Que nós vamos nos assentar nos tronos das mansões celestiais e reinar com Jesus. Essa é a vida que Deus prometeu para mim e para você. E aí, aqui em Apocalipse 14 é dito que o povo de Deus nos últimos dias, ele não vai desistir disso. Vai estar difícil fazer, vai estar difícil andar no caminho, mas ele não vai desistir. Ele é perseverante. Perseverante em quê? Em não ser só ouvinte da palavra, mas também obediente a ela. Por isso o texto diz, os que guardam os mandamentos de Deus. A Bíblia não está errada quando colocou ali os seus mandamentos. A palavra do Senhor Deus não se equivocou quando nos ensinou a sermos obedientes a Ele. É porque toda vez que fazemos a vontade do Senhor Deus, eu e você sentimos prazer de estar na companhia dEle. É impossível a gente viver a nossa própria vida, fazer a nossa própria vontade e ainda assim encontrar satisfação no Senhor. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus nos pede, nós o obedecemos, nós andamos no seu caminho, a nossa satisfação não está no que a gente faz, está no que Ele propôs para nós. Os que guardam os mandamentos de Deus, os que têm a fé em Jesus, não guardam os mandamentos porque Deus escreveu, guardam os mandamentos porque têm a fé em Jesus. Sabe, eu nunca me esqueci da história do pastor Bulhão. Pastor Bulhão disse que detestava a mamão, lembra disso? E aí casou com a mulher da vida dele. E diz que ela amava a mamão. E por se relacionar com ela, por viver ao lado dela, por acordar e dormir ao lado dela, por amar aquela mulher, ele começou a comer mamão. E não é que ele acabou gostando do mamão? Lembram dessa história? Guardar os mandamentos de Deus nem sempre é prazeroso, gostoso. Mas nós guardamos e perseveramos em fazer, não é por nós. É porque o nosso Senhor ama isso. Então aquele que se relaciona com Deus, aquele que tem a fé em Jesus, consegue perseverar e consegue perseverar em fazer a sua vontade, guardando os seus mandamentos. A preparação não é algo místico, mas é prático. Comunhão diária com Deus, oração, Bíblia, serviço cristão. É uma obediência motivada pelo amor. É uma dependência da vontade, da soberana vontade de Deus, da presença do Espírito Santo na minha vida e na sua. Aquele que se relaciona com Jesus chega à seguinte conclusão: eu não consigo dar um passo, eu não posso fazer absolutamente nada se o Espírito Santo não estiver comigo me ajudando nesse processo. Aí eu quero perguntar uma coisa para você. Você orou pedindo para que o Espírito Santo te ajudasse no dia que hoje está terminando? Uma compra, um negócio, uma ação no trabalho, uma atividade na escola. Você tem orado pedindo para que Deus te dê sabedoria, para que você tome decisões que sejam acertadas, mas não só isso. Não é decisões que estejam acertadas de acordo com a tua vontade, mas é de acordo com a vontade dele. Porque se você faz isso, você não está sendo só ouvinte, você está sendo praticante da palavra. Você está tendo Jesus contigo. No livro de Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, o verso 13 tem outro texto extraordinário. Filipenses 2, o verso 13 diz o seguinte: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se eu e você permitirmos, Deus vai colocar no meu e no teu coração o desejo dele de nós fazermos a vontade dele.
Se eu e você permitirmos, Deus vai colocar no meu e no teu coração não só o desejo, mas a Bíblia diz que o poder que falta em nós, Ele dá para a gente praticar. Então por que eu e você não permitimos que Ele faça isso hoje? Vamos permitir. Vamos dizer: Senhor, comece a atuar na minha vida. Revela para mim o que Tu quer fazer. Eu estou disposto a andar nesse caminho, nessa direção. No livro Eventos Finais, na página 66, diz assim: a preparação para a vinda de Cristo é uma obra feita no coração, momento a momento. Não é segura a menor negligência. Todo o momento, momento a momento, é o tempo em que eu e você devemos fazer: Senhor, isso aqui está de acordo com o Teu plano? Senhor, é isso aqui que o Senhor quer que eu faça? Se a resposta for diferente, não insistamos em fazer. Se há dúvida com relação ao que temos que fazer, é muito provável que é Deus dizendo o seguinte: não faça. Porque quando Deus diz que é para fazer, a gente nem sequer tem dúvida. Simplesmente faz. É ou não é? Aconteceu e Deus fez prosperar e fez acontecer. Em Romanos capítulo 13, está o último texto que eu quero ler com você. Romanos capítulo 13, o verso 11, eu já li esse texto algumas vezes também. O apóstolo Paulo, começamos com ele e vamos terminar com ele. Começamos com o apóstolo Paulo dizendo: examinai a vós mesmos se realmente estão na fé. Se Cristo não faz parte da sua vida, você já está reprovado. É o que diz o capítulo 13, o verso 5 de 2 Coríntios. Mas aqui Romanos 13, o verso 11, diz assim: chegou a hora de despertar do sono. A salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. A gente está prestes a viver os piores e os melhores momentos da história desse planeta. Os melhores porque aqueles que se tornarem inabaláveis pela fé que possuem em Cristo Jesus, eles experimentarão o poder absoluto do céu. Eles farão prodígios, sinais e maravilhas. Eles verão a atuação de Deus de forma extraordinária e maravilhosa, e serão os meios pela qual Deus vai agir. Mas serão os piores momentos da história, porque serão momentos de muita destruição, de muita miséria, de muito medo. A Bíblia diz que as pessoas desmaiarão de pavor, em expectativa às coisas que irão acontecer. Tempos tão difíceis, que a Bíblia diz que se fosse possível, os escolhidos não suportariam. Então, nesse tempo eu e você precisamos estar preparados. Hoje é o tempo de nós nos prepararmos. Como é que a gente se prepara? Busca por Deus. Ora a Ele. Fala com Ele na oração. Eu já fiz aqui uma quarta-feira como é que ora com o Senhor. Não é a reza. Não é aquela oração robótica, ritualística. Obrigado, agradeço, peço e amém. Não. É uma oração em que a gente senta ali para conversar com o Senhor, ou deitado mesmo. A gente começa: olha, Senhor, meu dia foi assim. Olha, Senhor, a minha manhã está sendo assim. Olha, Senhor, eu gostaria que fosse assim. E começar a compartilhar com Ele momentos da sua vida. Eu sei que quando você menos esperar, você vai se pegar chorando. Eu sei que quando menos você esperar, você vai começar a rir. Porque você vai estar conversando com Deus, e quando você olhar para o relógio, você vai falar assim: Senhor, eu preciso ir para o trabalho. O tempo passou tão rápido. Senhor, eu preciso fazer minhas coisas. Eu fiquei a manhã toda aqui, eu fiquei a noite toda. É assim que se conversa com Deus. Quando há uma conversa com Deus, ela é tão boa, que a gente não sente falta de absolutamente mais nada. Ali a gente está tendo uma conversa com Deus. E ler a Bíblia, ouvir a mensagem, os sermões, isso é relacionamento com Deus. Mas não só isso.
Vamos praticar o que a gente está ouvindo. Você está entendendo? No Grande Conflito, na página 593, eu termino dizendo o seguinte: somente os que estiverem fortalecido a mente com as verdades da Bíblia estarão firmes no último grande conflito. Somente. Eu gostaria de dizer que se você desse uma oferta generosa, você vai estar bem com Deus. Eu gostaria de dizer que se você guardasse o sábado direitinho, você vai estar bem com Deus. Eu gostaria de dizer que se você fizer o trabalho missionário, você vai estar bem com Deus. Você só vai estar bem com Deus se você estiver com Ele na sua vida, se relacionando com Ele. É muito fácil preparar um sermão e vir aqui à frente pregar. É muito fácil pegar uma parte do meu salário e colocar nas salvas. É muito fácil ajudar as pessoas que estão lá fora em necessidade. A Bíblia chama de combate, porque é a luta contra o próprio eu, quando eu decido me relacionar com Jesus. O combate da fé. Só que a Bíblia diz que esse combate é o bom combate. Por que é o bom? Porque se relacionando com Jesus, eu sou transformado, eu sou melhorado. Aí eu mudo de patamar. Qual é o patamar? Eu deixo de ser ouvinte e passo a ser praticante. Eu me torno inabalável. E aí as dificuldades que virão, as tormentas que aparecerão, vão revelar que eu fui fortalecido no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que eu e você venhamos sair daqui essa noite com um desejo em nosso coração de buscar mais por Deus, de se consagrar mais ao Senhor, de se relacionar mais com Ele. E se você não fez isso durante essa semana, termine a semana fazendo. Peça para Deus desenvolver em você esse hábito, a vontade de estar com Ele. Repito, Ele coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar, o realizar. Vamos orar, vamos nos colocar em pé e terminarmos. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, nós louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Obrigado por Tua palavra. Ela falou ao nosso coração de diferentes formas, mas a grande realidade é que ela quis dizer uma e única coisa. O Senhor deseja que venhamos Te buscar de todo o nosso coração, que venhamos Te invocar enquanto Tu se pode achar, que venhamos encontrar a Ti em nossa vida e segurá-lo em nossa vida. Que nada nesse mundo, que nada nas nossas atividades, que nada na nossa família, que nada nos nossos amigos, que nada no nosso trabalho, que nada daquilo que nós estamos acostumados, habituados a fazer possa arrancar o Senhor de nós. Nós somos Teus, Senhor. Então nos ajuda a viver aquilo que aprendemos hoje, a termos uma religião que de fato nos ligue a Ti. Não uma religião de rituais, não uma religião de formalidades, mas uma religião de entrega, um relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos crentes, mas sermos de fé, sermos perseverantes, ouvintes e praticantes da Tua palavra. Porque quando vier a tormenta, quando vier a angústia, quando vier a tribulação, se é que já não estamos passando por isso, essas coisas não revelam quem nós somos, mas revelam o que o Senhor fez em nós, nos fortaleceu. Por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos, renova as nossas forças, proteja-nos do mal, Senhor. E nos próximos dias que ainda nos resta dessa semana, que o Senhor venha estar na frente e à frente de todas as nossas ações, decisões e da nossa vida. Dá-nos uma boa semana, abençoe aqueles que estão em casa, abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.